Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então estamos aqui para mais uma exposição para desconstruir, né, esse falso cristianismo, se é que se pode assim dizer, né? Enfim, poderia colocar vários títulos, mas realmente não importa bem. O que importa é saber que toda a humanidade, né, sempre foram todos irmãos, e estas religiões que confrontam, que oprimem, né, que contendem, nada disso, certamente, se é cofundador, não era nada disso que pretendia. Então, para chegar lá, temos que desconstruir, enfim, infindáveis dogmas, crenças, enfim. Vamos seguindo mais aqui uns apontamentos que quero compartilhar convosco. O verdadeiro, não é? Ser equilibrado, consciente, coerente, que realmente procura compreender ao máximo todas estas verdades ou inverdades, olha com respeito e consideração todos os que sincera e abnegadamente professam uma religião e nela buscam ânimo, inspiração, para se melhorarem a si mesmos e ao mundo ao seu redor. Aí sim tem que se dar valor realmente a estes seres humanos, não é? Que são coerentes com estas ditas fés, não é? Que não esquecem que cada uma delas é a exteriorização adaptada a cada civilização, cultura, tempo e momento evolutivo da humanidade. De uma parte da ciência universal, da tal sabedoria universal que eu vos quero aqui deixar, né? Do espírito, ou seja, fora da ilusão, né? Que a todos informou no seu início em maior ou menor grau. Portanto, esta sabedoria universal expandiu-se, né? Emanou para todos os lados, em diferentes graus, formas, quantidades, né? Chegou a todo o lado. Quem quer, até nem é preciso nada, basta só parar. Só, claro, estas religiosidades deturpadas, que deturparam tudo, né? Tudo. Né? Aí sim, este ser consciente, coerente e compreensivo lamenta a superstição, a ignorância, o sectarismo, né? O fanatismo, este extremismo religioso, né? Que provoca todas as guerras, né? Religiosas, chamadas de santas, ainda por cima. Como é que uma guerra pode ser santa? Fizeram quantidades impressionantes de vítimas e de todo o tipo de devastações. Então este obscurantismo religioso semeou o terror, a ignorância, o preconceito e o martírio de alguma das mais nobres figuras da história da humanidade. É que o que eu vos incito, né?
o que eu vos, sei lá, não é? Procuro que vocês tentem encontrar é que o que importa é a humanidade, é o todo, a soma de todas as partes. Isso é que procuro, é que está em todo o lado. E estas religiões, nomeadamente, né, estas ditas abraâmicas, né, este cristianismo, judaísmo, né, islamismo, tudo isto só dividiu, né, só oprimiu. E sempre se achar superiores aos outros, né? A outras crenças, como uma crença pudesse ser melhor do que a outra. A minha crença é melhor que a tua. Então os cultos e os rituais alienantes, né? Bem como as dependências, né, dos tais ditames, dos dogmas eclesiásticos, as crenças insensatas escravizam, né, aprisiona e toldar o entendimento de incontáveis seres humanos séculos após séculos. Só aqui nesta dita civilização ocidental, não é? Uma civilização, claro, que esmagou outra também, não é? À sua maneira, não é? Não quero comparar melhor, mas aquela civilização greco-romana, o expoente da humanidade, não é? Claro, com todos os seus desequilíbrios, porque o equívoco, o erro, não é? O desequilíbrio é se achar sempre, este é melhor. Não é melhor, é diferente. E cada uma tem os seus prós e os seus contras, não é? Relativa à evolução e ao equilíbrio. Portanto, este cristianismo destruiu uma coisa, até hoje ainda não foi igualado. Até hoje. Portanto, claro, mais uma vez, não estou a dizer que era superior ou inferior, mas é um expoente extraordinário, né? Em todas as artes, ou seja, em todas as áreas que realmente elevam o ser humano, inspiram, e claro, e outras que também desequilibram, mas como em tudo. Portanto, foi assim que ainda há escassas centenas de anos, por exemplo, os europeus, né, considerados cultos, avançados, né, super piedosos, né, caridosos, deixaram em escombros, totalmente destruído pela força bélica, né? Pela astúcia e pelo embuste. Maravilhosas civilizações, desdenhosamente consideradas pagãs, inferiores ou até demoníacas, por isso merecedoras de tais atrocidades. Onde chega? Onde chega? Não é? Onde chega este desequilíbrio total, não é? Sei que eu, claro, tudo nas devidas proporções, né? Aqueles japoneses que não permitiram, agora já lá chegou, né? Mas não permitiram que este cristianismo lá chegasse, claro, à base da tortura, de decapitações, crucificações, enfim, tragédias humanas, né? Mas pelo menos conseguiram que este cristianismo não penetrasse, né? Lá através, enfim, daqueles seres, não é? Com o nome, enfim, jesuítas. Enfim, sigamos, né? Foi assim que obras e documentos de valor inestimável, não é?
que consubstanciavam a investigação e o labor de gerações e gerações de sábios, pesquisadores, exploradores de todas estas verdades universais, né? Foram destruídos, pilhados, queimados, né? Como no caso paradigmático da Biblioteca de Alexandria, né? Foi assim que Hipátia, Joana d'Arc, Giordano Bruno e tantos outros foram martirizados. Estes é que são os verdadeiros mártires, não aqueles do cristianismo, né? Claro, poderá-se chamar, mas mártires inferiores, né? Porque como iremos ver nas próximas exposições, não foram mártires, né? Aqueles que eram os seus carcereiros, não é? Inquisitores, tudo fizeram para os libertar. Tudo. A mínima coisa, olha, toque só no incenso. E eles não queriam morrer pela fé, serem mártires, né? E estes o contrário, estes não queriam morrer, né? Mas também não se importaram de morrer por estas verdades, pela humanidade, pelo ser humano, pelo direito à liberdade, à vida, à existência, não é? Contra esta cortina de trevas, não é? Contra esta barbárie, não é? Os cristãos foi a pior coisa que sucedeu à humanidade. Só comparação vem aquele Estado Islâmico, talibãs, não é? Daesh, não é? Exatamente igual. Mulheres logo impedidas de fazer qualquer coisa, ali com o véu de pés à cabeça, em casa fechadas, sem direito a nada, escravas autênticas, em todos os sentidos. E tudo, né? Tudo que fosse obras de arte, tudo que não seja aqueles loucos, nojentos, facciosos, né? Religiosos, enfim, que esse nome religioso, mas enfim, tudo isto foi aquela cristandade. Claro, com o andar dos séculos, né? Hoje em dia, coitadinhos, são uns eméritos, né? São, enfim. O que eles fizeram até lá, tudo destruíram, pilharam, queimaram. Gerações de sabedoria que hoje, ainda hoje, soubesse aquelas informações, nível de saúde, de instruções, em todas as áreas, né? Mas eles não queriam isso, queriam tudo ali caído, abandonado, prostrado, só na fé, só na oração. Povos brutos, incultos, né? Analfabetos, isso é que é bom para quem manda, né? Agora, gente, né? Culta, inteligente, instruída, ui. Então foi assim que, enfim, eu fico sempre doente por coisas incríveis, desde monumentos, né? Arquitetura, arte, em tudo, em coisas simples na vida, né? E agora trocaram por quê, né? Pelo este capitalismo selvagem, tudo vem desta cristandade, né? Enfim. Prosseguindo, desculpem-me, né? Porque isto afeta-me realmente, desequilibra-me isto, sem sombra de dúvidas, né? O que eu daria para poder, numa máquina do tempo, lá poder outra vez, né? Então, a mim que eu adoro, fascino a arquitetura, aquela arquitetura monumental, coisas incríveis.
até mesmo na religião. Imaginem, claro, hoje em dia que achamos que os outros eram estúpidos, lá está, ignorantes, né, inferiores, adoraram uma estátua, uma pedra, um pau. Né? Como? Né? Se as pessoas fossem estúpidas, não é só o pau, claro, claro. A ignorância sempre houve, sempre haverá, não é? Mas lá está novamente. É o símbolo, é o mito, é o que representava aquela figura, né, de Ártemis, Diana, né, Vênus. Né? Tudo aquilo, né, era o que representava. Né? E aquele templo representava isso. Né? Representava isso. Era uma representação de um arquétipo, né, louvável. Depois tudo ficou. Não pensem que mudou, que o cristianismo apenas adaptou. Só que para se tomar posse, se adaptar, tem que fazer desaparecer o antigo. Né? Então o Jesus ficou o Apolo, né? Ou o Apolo ficou o Jesus, né? E Ísis ficou Maria. Todos os santinhos, santetas, tudo isso é a mesma coisa. Tudo, todas aquelas divindades, deuses, tudo foi transformado. Aqueles locais com aquelas energias, né? Com aquelas emanações, com aquelas conotações, né? Foi destruído o que lá estava e até com aquelas pedras foi fundado agora. Porque eles sabem as coisas, né? Sabiam que as coisas tinham sentido. Então tudo reaproveitado, só que em nome de uma nova ordem, né? De uma nova era, muito inferior à outra, muitíssimo. Ainda hoje não se lá chegou àquilo que foi destruído. Então é assim que ainda hoje o mundo sofre a ameaça dos fundamentalismos de certos setores religiosos, né? Nomeadamente os islâmicos, mas não só. É assim que ainda hoje se ridiculariza o que se desconhece. É assim que ainda hoje, num mundo globalizado, o indivíduo considerado culto e informado tem as noções mais primárias e equivocadas sobre a religião de que supostamente é seguidor. Por norma, a que prevalece no meio em que nasceu, né? E ignora em absoluto tudo sobre as outras religiões, considerando-as, claro, a priori, como indignas desse nome, como sintomas de atraso cultural, para não dizer mental, não é? Ou de uma bizarria, não é? Ou de uma bizarria inexplicável. Sempre, nomeadamente os cristãos, claro, vai sempre dar ao mesmo. E então aqueles mais atrasadinhos, desequilibradinhos, coitadinhos, né? Que é aqueles evangélicos, né? E quanto mais pentecostal, carisma, sempre pior. Isso é o topo do fundo. Portanto, quando se acha que se chegou ao topo, né, a pessoa era católica, né, apostólica, romana, né, ortodoxa grega, depois foi lá para o catolicismo, depois foi para os batistas, depois para os assembleianos, e sempre a fundo, mas julga que está a subir, mas cada vez mais fundo. Agora já não há imagens, já não há nada disso, só a fé, a palavra, e cada vez pior, cada vez mais profundo, como uma âncora, um cinto de pesos quem vai mergulhar. Então isto mesmo acontece igualmente com muitos dos seguidores das igrejas cristãs, não é?
para não dizer quase todos, né? São superiores, sentem-se superiores, não é? E cada facção, cada denominação ali é a única com a verdade, a única que tem as chaves do céu. Tendem a pensar que tudo na sua religião está assente em bases sólidas e incontestáveis, tanto em termos ideológicos como históricos. E que as restantes, claro, são um amontoado de incoerências, de pretensões fantásticas, ilusórias, né? E de impossibilidades históricas. Na melhor das hipóteses, umas formas mitológicas, né? Pueris, né? Banais, dispensáveis. Né? Como é que ainda hoje, em pleno século XXI, ainda há idiotas que pensam que o mundo, que a Terra tem 6.000 anos? E pior, e que é plana. E que o Sol anda à volta dela e todos os outros planetas. Enfim, vocês têm que me dar desconto, hein? Porque isto é o que me, desde lá das entranhas, né, me consome. Portanto, as minhas desculpas se possa chocar alguém, não é? Com a minha indignação desequilibrada. Mas é este ego, né? É um ego que está a falar para egos. Nunca se esqueçam disso. Então, provavelmente, alguns dos que me ouvem hoje ficarão surpreendidos se afirmar que Krishna viveu cerca de 3.000 anos antes da era cristã. A tradição hindu assinala a morte de Krishna na noite de 17 para 18 de fevereiro de 3102 atrás. Nesta data marcando o início do vigente Kali Yuga, isto é, da Idade Negra, e com uma certa razão, não é? E que um significativo número de factos narrados sobre a sua existência vem muito depois a surgir também nos evangelhos cristãos e nas mais enternecedoras ou tocantes legendas da vida de Jesus. Né? Lá ver aquelas no Evangelho do Caminho, esse meu outro canal lá, as coincidências ou as coincidências entre Jesus e Cristo. Né? É o caso, por exemplo, do nascimento a partir de uma virgem, né, de Krishna, no caso a virgem Devaki, da adoração por pastores, da matança dos inocentes, da descendência de uma família real, né, como Jesus veio do rei David, da ascensão ao céu. É uma mera coincidência, claro. E, no entanto, tudo isto pode ser demonstrado. Aí sim, há escritos, não só de uns, mas de vários. Não foram apagados a história, não chegou lá a carnificina e a queima dos livros ditos demoníacos. Então ficarão surpreendidos certamente alguns ao saber que muitos dos factos associados à vida de Jesus, bem como muitos seus preceitos e ensinamentos, conselhos, né, são extraordinariamente idênticos aos do Senhor Buda, Gautama, que viveu perto de 500 anos antes do dito Jesus histórico. Entre muitos outros exemplos, ambos,
Gautama, Buda, e Jesus, segundo a lenda, seriam filhos de uma virgem, mais uma vez, Ou seja, só um adiantamentozinho, Esta virgem é filhos da pureza, não de uma virgem. E mesmo que já tenha tido outros filhos, ainda pode ser virgem, porque estamos a falar de coisas de outros patamares. Continua pura, apesar de ser mãe. E para muitos, a maternidade ainda santifica mais. Para outros, não, claro. Tanto Maria, no caso de Jesus, a Rainha Virgem Maia, ou Maia Devi, no caso de Buda. Em ambos os casos teriam sido anunciados por um anjo ou por um Deva. Em ambos os casos, depois do seu nascimento, a sua estatura espiritual foi reconhecida por um velho profeta. Ambos teriam iniciado a sua vida pública por volta dos 29 anos. Ambos teriam despertado a ira dos poderes político-religiosos e sacerdotais instituídos. A casta dos brahmanes com Buda, e a sinagoga ou sinédrio com Jesus. E ambos teriam 12 discípulos mais próximos, e muito mais. E só aqui um parênteses, isto, um Deva não é um demónio, tá bem? Quem quiser pesquisar, um Deva não é um demónio. Na verdade, os cronistas da época em que, segundo vulgarmente se pensa, o que o vulgo pensa, o que o povo pensa, o que o banal pensa, o que o medíocre pensa, teria vivido Jesus. Na verdade, o que os cronistas da época em que, segundo vulgarmente se pensa, teria vivido Jesus, não se lhe referem, mesmo quando descrevem de um modo cuidadoso e pormenorizado os movimentos religiosos daquele tempo entre os judeus. Nada na época. Não tomo, obviamente, em linha de conta as referências colocadas a posteriori, por mãos piedosas, tão piedosas que eram aquelas mãozinhas, que toda a vida nem sempre primaram pela inteligência. É assim que, a meio da obra Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo, aparece uma passagem em que Jesus é considerado supra-humano, o Messias e ressurrecto. Mas, paradoxalmente, o pretenso autor destas linhas não se tornou cristão, permanecendo simplesmente fiel à dispensação mosaica. E claro, e ao culto flaviano, ao imperador Tito, enfim. Portanto, esta interpolação, este acrescento, é por demais evidente. Em contrapartida, mas manuscritos há, como o Sefer Toldot Yeshu, que se referem a um Jesus Ben Pandira ou Jesus Ben Pantera, como já vos falei na outra exposição, a forma helenizada, que teria vivido cerca de 100 anos antes, um século antes, e em cuja vida se encontram traços e feitos muitíssimos semelhantes aos do dito Salvador cristão.
e outros existem situados algumas décadas antes da era cristã, onde referidos a um mestre da justiça. Vão lá aos Essênios, vão lá aos manuscritos do Mar Morto, e vão ver, estava lá, este mestre da justiça, este Salvador. Portanto, tudo isso foi aproveitado e destruído. E o que não podia ser destruído, tempos depois, foi ali rasurado, acrescentado. É que não tiraram nada, acrescentaram. E claro, tiraram muito, mas enfim, perdão pelo comentário. Portanto, encontravam-se inúmeros elementos, muitos deles literais e concretos, da vida e dos ensinamentos de Jesus, referidos nestes tais, nos ditos evangelhos, E ainda, no caso de Filon, outro historiador, curiosamente, Eusébio de Cesareia, o maior deturpador, o homem que diz: não me importo de mentir, de enganar, de rasurar, de riscar, de alterar, desde que isso engrandeça o cristianismo, o evangelho, a igreja. Como é que alguém pode utilizar o dito mal para o bem? Só aí se vê. Só aí se vê. Só aí se vê a raça que nasceu desta religião. Então este Filon, no capítulo 17 do livro 2, identifica os terapeutas egípcios, descritos por Filon como os primeiros cristãos, ainda antes da época de Jesus. Que isso depois iremos ver que tem muito nexo, muito sentido, porque esse Jesus, esse homem que viveu na época que dizem que viveu, também era um terapeuta, de outra seita, de outro ramo dos nazarenos, Não foi porque nasceu em Nazaré. E então, este bispo Eusébio, o piedoso, o intruja, porém, coraria de vergonha se soubesse quão heréticos eram esses terapeutas. E ele dizia que eram os primeiros cristãos, eram os terapeutas, mas não sabendo o que dizia, só para baralhar, só para alterar. E, no entanto, talvez sem querer, tenha expresso importantes grãos de verdade nesta ousada afirmação. Tudo indica que o grande centro cosmopolita que era Alexandria, ao redor do qual se concentrava a maioria dos terapeutas, e este grupo em particular, foram um dos focos a partir do qual se definiu a grande síntese cristã no que de melhor apresenta. Curiosamente, existem indícios de que Jesus possa ter passado uma parte da sua vida justamente em Alexandria, com os tais terapeutas. Mas voltando, depois deste grande à parte, a esse tal escrito neste manuscrito do Sefer Toldot Yeshu, e também no Talmud judaico, tal como este. Mas aí realmente os cristãos têm alguma razão, ou não, ou então aquilo é a pura verdade. Mas falaremos também noutra altura, que já vai extenso e que para muitos já é muitos minutos. Então é verdade, ou a verdade é que existem versões documentadas
judaicas da vida de Jesus, lá está no Talmud, ou pelo menos de um Jesus a fazer lembrar o dos evangelhos canónicos e mais razoavelmente consistente do que o da história oficial, que aponta para as circunstâncias e datas distintas das que estamos habituados a ouvir. Ou seja, na época que dizem que este Jesus viveu, zero. Não há nada. Como é que um homem que fez todos estes milagres, que fez tudo isto, zero. Nada. Nada. Só estas duas, uma por Flávio Josefo, no meio do nada. Eu até tive para encomendar este livro, mas depois não vale a pena, mais um, só por causa ali de 2 linhas, no meio do nada, mas li lá aquela página em questão, no meio do nada surge aquilo. Surge. É a mesma coisa estar a falar sobre uma banalidade, uma trivialidade, e de repente, surge aquele nome e é tudo, o Deus encarna isto e aquilo, e continua depois. E a vida dele, nada, E depois, claro, deste Flávio Josefo, que os primeiros cristãos eram os terapeutas, e com alguma razão, mas não foi isso. Quis aproveitar sempre da obra. Aqui o que começamos, o resumo desta exposição, é que neste tempo que dizem que este Jesus histórico viveu, não há nada sobre ele. Nada. Há 100 anos antes. E na época dele, como vimos lá na outra exposição, aquele sim, Apolónio de Tiana, escrito por tantos historiadores, fora aquilo, a maioria que foi apagado e deturpado. E claro, e depois fazia aquilo por obra do demónio. E depois até tentaram N de milagres para se estar mais habituado, que são coisas normais de uma dimensão que noutra é considerado milagre, mas noutra é banal. É quem sabe, é como pegar numa coisa, é simples. Esses ditos milagres depois foram colocados em São Paulo. O São Paulo é quando foi lá, fez aquelas coisas da Polónia. Enfim, é um lamaçal, um lodo, uma lixeira, um nojo nauseabundo, este cristianismo que ninguém conhece. Eu conheço os faros. Nada, não conhecem nada. Eu também não conhecia nada, mas olha, se há algum mérito, não está lá no livrinho, se alguém tiver que se louvar, louve-se a si próprio pelos seus méritos, e é isso. Tem sido anos e anos, anos e anos, mas incrível, do nada tudo chega às minhas mãos, sem qualquer tipo de esforço. E enfim, vamos nos vendo por aí e vamos continuando, porque é extremamente importante, extremamente. Aqui neste canal, de início, já está lá imensa coisa, mas é mais extenso, tudo já foi dito há muito, mas tem que se mesmo então começar bem lá no início. E nem quase nem começámos. Isto é só assim um cheirinho. Então, olha, até uma próxima. E, enfim, desculpem qualquer coisa. Até sempre.